Olá, boa noite. Começa mais uma edição do programa Agrodebate, o programa que debate o agronegócio para você aqui na tela do canal AgroPlus. Seja muito bem-vindo a mais uma edição. Hoje é dia 11/11, dia de muitas promoções por aí, né? Tem que cuidar para não perder dinheiro com golpes por aí. Mas tem muita promoção aí, né? Tá virando fama esse negócio de 11/11, 10/10, 9/9, né? Assim que vai. Mas o nosso foco aqui é debater o agronegócio. Vamos falar de agro, então. Nos destaques do programa de hoje, a gente fala bastante de COP30, os destaques da COP30. E um destaque que não está nem dentro da COP30 tem a ver com o entorno disso tudo, o Brasil, a visão do brasileiro em relação à COP30. É uma pesquisa que foi divulgada pela Genial Quest, que mostra que 51% dos brasileiros não sabiam que a COP30 seria em Belém. Eu confesso que eu fiquei apavorado com essa informação, hein? 51% das pessoas não sabiam que a COP seria no Brasil. A gente fala sobre isso já já e o porquê que isso pode representar até um perigo para o Brasil, hein? A gente fala também no programa de hoje sobre mais protestos na França por conta do acordo Mercosul-União Europeia. Agricultores franceses estão organizando mais um manifesto por conta de umas falas que o Macron fez aqui no Brasil. A gente vai falar sobre isso já já e entender também por que os agricultores estão planejando essa manifestação. E hoje, como prometido ontem, a gente fala hoje agora então, né? De como está o plantio dessa soja, da safra 25, 26 da soja, como é que está o plantio no Brasil, 61%, né, já foi plantado. O estado de Mato Grosso, maior produtor, é o que tem mais vantagem aí, né, em relação a números, mas passa riscos também por causa de problemas com o tempo, né? A gente fala sobre isso no programa de hoje e muito mais. O programa só está começando. Por enquanto, comigo, o seu Bianco, nosso analista de negócios, para a gente falar uma hora sobre agro por aqui. Seu Bianco, seja muito bem-vindo. Hoje a gente também vai falar de etanol, tá? Eu tenho uma pergunta que eu quero fazer ainda hoje por aí, que é: qual combustível entrega mais potência entre etanol e gasolina? O senhor já tem um palpite já? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Rossan. Boa noite a todos que nos assistem. Entre etanol e gasolina, sempre houve a fama de que a gasolina era mais potente ou que tinha mais explosão. Porém, eu particularmente acredito que o etanol é mais potente e mais explosivo do que a gasolina. Vamos falar sobre isso, o programa só está começando, a gente vai trazer a resposta para essa pergunta, se o seu Bianco está certo ou não está em relação à potência do etanol e que isso está dentro da COP30 também. O programa só está começando, eu faço convite ao nosso telespectador. Vamos debater o agronegócio? Faço a pergunta, começando o programa de hoje, fazendo uma pergunta para o nosso telespectador. Você sabia que a COP30 seria no Brasil? A resposta para essa pergunta, que foi feita durante uma pesquisa da Genial Quest, respondeu que 51% das pessoas que foram entrevistadas não sabia que a COP30 seria no Brasil, em Belém. Essa pesquisa foi realizada entre os dias 6 e 9, agora do mês de novembro, e trouxe aí a entrevista de 2.004 brasileiros. 2.000 brasileiros aí, com a margem de erro de 2 pontos percentuais e o nível de confiança 95%. Seu Bianco, para mim são números assim que me deixaram muito assustados. Quando a gente começa a falar por região, os números mostram o seguinte: o Nordeste apresentou o maior percentual dos que não sabiam sobre a COP30, o Nordeste que está ali do ladinho de Belém.
61% dos nordestinos entrevistados não sabiam que a COP seria no Brasil. Na sequência, Sudeste, 49% das pessoas do Sudeste não sabiam. No Sul, 47%, muito parecido com o Sudeste. E Norte e Centro-Oeste, mais obviamente, né, sabiam, apenas 38% não sabiam, o que para mim ainda é um número muito grande. 38% dos entrevistados no Norte e no Centro-Oeste não sabiam que a COP30 seria no Brasil. Sua análise, seu Bianco, é um investimento gigantesco, a gente está falando aí de milhões de reais investidos, dólares, enfim, muito dinheiro investido para levar a comunicação e que a gente vê, e eu lembrei que quando eu estava lendo essa informação, o que eu falei ontem sobre o meu medo da COP30 representar para esses representantes de outros países que vêm até aqui, mas o brasileiro, no final das contas, não ser informado. Esse número é preocupante. Jossan, a gente tem que analisar os diversos fatores, o porquê que está faltando essa informação. O porquê é que poucos brasileiros sabem disso. Primeiro, eu acho assim que o brasileiro acha que não tem muito interesse nisso e que é o agro que tem que resolver. Então, pouca gente. Por que o Centro-Oeste, de repente, tem um percentual de mais conhecedores? Por causa do agro. Agora, tem inúmeros fatores disso que penso eu que a própria COP perdeu credibilidade. Por quê? Os países falam que vão cumprir alguma coisa, não cumprem. O desvio de função ou daquilo que é falado em virtude da própria discutição do problema, pensando-se em desviar o problema. Não estamos falando do clima só, eles pensam em falar quase só do ar. Então, esses são inúmeros fatores que a gente teria que analisar mais a fundo e acredito que possamos analisar um a um desses problemas para a gente tentar entender o porquê que pouca gente no Brasil está interessada ou está sabendo da COP30. Seu ponto de vista é interessante, eu acho que os olhos até se fecham, mas o simples fato de saber, ter conhecimento que a COP seria realizada no Brasil, eu acho que essa para mim é a maior questão, não ter conhecimento, essa informação não chegou até 51% dos brasileiros, assim, para mim, eu fiquei bem surpreso com essa notícia. Esperava que mais pessoas soubessem, não apenas 48%, tá? Porque 1% também não soube responder nessa pesquisa, não soube falar nada. Mas o que eu fico também surpreso é justamente pelo fato de, pelo menos, se tivesse tido conhecimento, viu na internet tem muito meme, não meme fazendo piada, mas assim, informações que foram compartilhadas do gasto. Poxa, milhões, bilhões gastos para que a COP30 fosse realizada, poderia ter investido em saúde, enfim, eu vi muito nas redes sociais informações como essa. Então, para mim, eu fiquei pasmo com essa informação. Jossan, você sabe que a divulgação de uma COP dessas, ela tem duas maneiras de você divulgar. O que é mais que chegou ao seu ouvido da COP30? O problema climático, o problema da agricultura, o problema da Amazônia. Se houvesse sido divulgado que, olha, o aquecimento global do Brasil, se aumentar 1 grau, 2, 3, 4, não sei o quê, vai inundar todas as praias brasileiras, o mar vai subir e vai avançar nas praias brasileiras, que é onde tem mais população, 99% dos brasileiros saberiam daí. Então, vai estragar o meu verão? Não. Vai. E eles moram lá, vamos dizer, Rio de Janeiro, porque se o mar subir 1 metro, a praia de Copacabana seria inundada, vai entrar dentro da casa, não sei de quem lá, do prédio, do hotel, entendeu? Aí
Se fosse divulgada dessa maneira, eu acredito que acima de 90% da população brasileira se interessaria pela COP30 daí. É a maneira como a informação é dada, né? Exatamente, a maneira e direcionada exclusivamente para desviar o assunto principal, a maneira principal. Porque o aquecimento global é só a Amazônia, só mata, só o agro. O aquecimento global também é das cidades, é o problema das cidades, é o plástico, é tudo aquilo que você usa. Tem mil maneiras de que, vamos dizer, o meio ambiente, não o aquecimento global, mas tratar-se do meio ambiente. O que é que nós temos que cuidar do meio ambiente? O meio ambiente, o aquecimento global é a culpa só da Amazônia. Como se dentro dessas grandes cidades, dessas metrópoles, não se usasse combustível, para que é um dos fatores mais que tem o CO2. Então, a divulgação ela já é direcionada para que o público fique menos consciente e menos conhecedor do problema. Vamos jogar todo o problema onde? Na Amazônia e no agro. E é isso que vai se discutir. Muito bem, começamos aí com essa informação que nos deixa, né, surpresos, mas a gente espera, né, seu Bianco, no final das contas, que essa informação seja, que todas as principais informações que estão dentro da COP30 e que circulam ela sejam bem divulgadas, principalmente no Brasil, porque se a gente colocasse essas informações na cabeça de todos os brasileiros, o que é praticamente impossível, mas pensando aqui numa utopia, aqui em algo, né, inalcançável, mas imagina que lindo seria se todos os brasileiros soubessem e tivessem o ponto de vista que nós temos. Imagina o batalhão que não seria a hora que o Macron soltasse uma palavra atravessada contra o Brasil. Capaz de sair uma guerra aí, por aí. Então, a gente tem que ir montando essa tropa para que o nosso batalhão fique cada vez mais forte. Se todos os brasileiros soubessem que os países desenvolvidos, principalmente, prometeram de cumprir metas, não cumpriram. Muitos países, como a Índia, que é um dos mais poluentes hoje, né? Nem as metas de poder prevenir ou poder baixar, uma previsão de metas não mandaram e não falaram qual seria a meta. Os países que mais poluem, que são Europa, Estados Unidos e China, eles não cumprem. Os Estados Unidos simplesmente fizeram um tratado lá aquela vez de Paris e daí quando viram que iriam dar prejuízo para a sua indústria ou para o seu país, eles simplesmente falaram o quê? Saíram do Tratado de Paris. Pronto. Aí acabou-se a obrigação. Então, essas coisas que todos nós brasileiros devemos conhecer e entender. E daí não taxar o nosso agro, e sim ajudar a defender o nosso agro. Muito bem. Movendo para o nosso segundo assunto de hoje, seu Bianco, que também envolve a COP30 no Brasil. Na semana passada eu fiz a pergunta, né, para o senhor e para a Daiane Kirnev, o que esperar da COP30, né? E essa mesma pergunta ela foi realizada pelo Canal Rural e perguntou para as lideranças do agro o que o setor espera da conferência, né? O que o agronegócio. Então, para as lideranças do agro, o que é que eles esperam da COP30. E num resumo, assim, e também de uma maneira mais unânime, essas principais lideranças ouvidas pelo Canal Rural, elas apontaram 3 eixos centrais para a conferência. Vamos lá. Regras claras para o mercado de carbono, que inclui práticas agropecuárias no sistema de compensação e metas nacionais. 2. Financiamento climático e acessível, que é o que o senhor também a gente vai debater, né? O senhor falou de financiamento, mas eles mencionaram com linhas de crédito que cheguem de fato ao campo. E o terceiro, reconhecimento do agro tropical,
ele como parceiro estratégico na mitigação e adaptação das mudanças ao clima. Analisando, seu Bianco, então vamos lá, regras claras para o mercado de carbono. Isso a gente já debateu já há vários meses atrás, e eu me lembro do senhor falando que é lindo, né? A Daiane Kirnev também falou bastante sobre isso. É lindo a gente falar de mercado de carbono, de cobrança disso, cobrança daquilo, mas na prática ninguém quer pagar por algo que não quer ver, porque não vê. Eu acho que é mais ou menos isso que acontece. Então, as regras claras para o mercado de carbono incluem práticas agropecuárias no sistema de compensações e metas nacionais. Eu acho que sim. Será que o senhor acredita que também fica um pouco mais tangível, vendo que tais práticas são mais sustentáveis, são... enfim, melhores, né? E também falando de metas nacionais, qual que seria a sua opinião, sua análise aí? Jossa, aí também está tendo um desvio de como é que a gente fala? Um desvio, não estão sendo claros como que pode ser feito essas regras. Por quê? Porque a COP30, ou quem quer que seja, quando você fala em clima, eles falam que alguém tem que pagar isso, e daí é o tal dos governos de alguns países que tem que pagar. Quando você chega nesses governos, principalmente governos poluentes, eles não escrevem o cheque, eles não vão pagar. Então tem que se mudar o direcionamento dessa função. No meu entender, o que tem que ser feito não é o país que vai pagar, é a atividade que vai pagar. Quem é que polui? É o petróleo, é o combustível fóssil, é o automóvel. Essa possibilidade, vamos dizer, um barril de petróleo, ele teria que ser taxado em alguns valores, e esses valores seriam diretamente direcionados para quem tem a reserva florestal, que é quem produz esse crédito de carbono. Não adianta a gente ficar dizendo que os Estados Unidos têm que escrever um cheque lá de 1 bilhão, 2 bilhões, não sei o quê. Não vai funcionar isso. É a mesma coisa do GPS que a gente já comentou por aqui, né? Muita gente não sabe que o GPS que a gente usa quando você precisa ir para algum determinado local, você já pagou por aquele GPS. Quando é que você pagou? Você pagou quando você comprou um aparelho de celular. Quando você comprou um aparelho de celular, vai lá para o exército norte-americano, que é quem controla isso, vai um determinado valor para eles. Quando você fosse comprar um carro ou 1 litro de combustível, deveria ser destinado para o produtor rural que tem uma reserva, um determinado valor. E esse valor iria para onde? Não vai lá para o caixinha do governo do Brasil, não vai para ninguém. Vai diretamente para o produtor rural, que é quem? Que é quem tem a reserva, que cuida da reserva, que não deixa aquela mata de reserva queimar, que fica ali cercando. Se um dia pega fogo perto dele, ele tem que estar cuidando disso, cercando, entrando dentro do mato, apagando. Então, tudo isso, ele teria que ter uma receita, ele teria que ter um valor, justamente para quê? Para custear essas despesas que ele tem, principalmente de prevenção. Muito bem. O financiamento climático acessível também está muito ligado com o que o senhor acabou de falar, né? E o reconhecimento do agrotropical como parceiro estratégico na mitigação e adaptação às mudanças do clima. O senhor acredita que isso, de fato, na sua análise aí, possa contribuir? O financiamento climático, no meu entender, não pode existir. Tem que existir bonificação. Porque não adianta eu chegar lá e dizer, pode falar. Não, eu acho que tá muito ligado com a sua crítica que o senhor estava fazendo, era só isso que eu estava falando. Isso, porque não adianta eu chegar lá, vamos te emprestar um dinheiro para você, a juro alto, eles ganham dinheiro, e aí você tem que depois vir uma bola de neve, nós vamos te emprestar dinheiro, se o Brasil não tiver nenhum incêndio florestal em toda a Amazônia ou em todo... É impossível isso, o Brasil inteiro sabe que nós temos 4 meses de seca, que o produtor não queima, que o que queima são
às vezes um raio, às vezes a própria latinha que estava ali, uma latinha de cerveja que fica dentro da pastagem ou na beira de uma estrada, ela com o calor do sol, ela mesma se inicia um incêndio. Então tem essa possibilidade de você ficar com 4 meses de verão num Brasilzão desse tamanho, sem nenhum incêndio. Não tem. O que temos é essa prevenção, que todo e qualquer produtor fica atento, todos os vizinhos se ajudam. Isso é que tem que ter. E com isso, se a sua fazenda não pegar fogo esse ano em lugar nenhum, você será bonificado com um valor de determinados reais lá. O bolso do produtor tem que ser ressarcido. Não, o que é que acontece hoje? Se queimar a pastagem ou o próprio onde o produtor planta, o produtor tem muitos prejuízos, ele não quer que queime, mas se por acaso queimar, ele tem os prejuízos. E qual a vantagem que ele tem disso? Ele vai receber mais uma multa e é mais um valor pesado que sai do bolso dele. Então, essas coisas devem ser mudadas, o direcionamento, a lei, e isso, infelizmente, nosso governo, nossos deputados, nossos senadores não veem com essa visão. Por que eles não veem isso? Porque tem muito lobby de ONGs, muita gente, enquanto não se olha para o lado produtivo, se desvia esse olhar, automaticamente aonde que saem os poluentes, que seriam o petróleo e os fabricantes de carro, não estão sendo nem questionados. Muito bem. E fechando também esse assunto, né, o que as lideranças esperam para a COP30, que está no seu segundo dia hoje, terça-feira, dia 11, vai até dia 21, tem vários dias ainda de programação, e já tem muito assunto para a gente ir debatendo por aqui. A gente não vai fazer um programa inteiro de COP, mas amanhã também já temos assuntos prontos do que está sendo comentado hoje, então o programa vai se ajeitando aqui com os assuntos dentro da COP30 e fora dela também, para todo mundo ficar por dentro. Mas finalizando esse assunto, as lideranças aqui, na avaliação de Celso Moretti, que é ex-presidente da Embrapa, e ele é membro do Conselho Científico Agrosustentável, o Brasil chega à COP30 com condições de liderar as discussões sobre agricultura sustentável e economia de baixo carbono. E isso me lembrou, seu Bianco, não sei se o senhor viu também na internet, o governador Mauro Mendes teceu críticas duras aí ao Macron, falou de outros países. Eu acho que o que a gente precisa são de pulso firme, são de palavras fortes, assim como o presidente do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, tem feito e fez. Então, é mais ou menos o que a gente estava falando ontem, né? Na nossa comunicação também a gente precisa falar um pouco mais alto e um pouco mais duro. O governador de Mato Grosso foi perfeito na defesa dele. Ele falou que nós temos que parar com essa hipocrisia. O que é uma hipocrisia, José? Nós temos que deixar de ser hipócritas. Ele usou o termo hipocrisia, por quê? Porque ele é uma pessoa de comunicação, é uma pessoa que... Ele não ia dizer que nós estamos sendo hipócritas, nós somos hipócritas, porque daí é uma palavra um pouquinho mais forte do que a própria hipocrisia. Então, quando ele falou que nós temos que... estamos diante de hipocrisia, ele disse que todos nós somos hipócritas, que nós devemos defender, que nós produtores rurais devemos deixar de ser hipócritas, que nós estamos sendo hipócritas. Então, como é que nós podemos deixar de ser hipócritas? Defendendo, fazendo isso que ele fez, explicando ao mundo e convencendo o mundo que o produtor rural está fazendo benefícios ao mundo. E não mudando e não sendo conforme a maioria da população, ou muitos da população mundial, verem como o produtor rural como uma pessoa, um devastador, como sendo pessoas que prejudicam o mundo e a natureza. Muito bem.
Então a gente segue também acompanhando o que está rolando na COP30 e todas essas falas que envolvem aí a Conferência do Clima que acontece no Brasil. Para quem não sabe ainda, né, que a gente falou agora há pouco, 51% dos brasileiros não sabiam que a COP estava sendo realizada no Brasil, mas a informação é essa. Seu Bianco, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo comercial e daqui a pouquinho eu vou te chamar de volta para que o senhor responda aquela pergunta. Vamos só deixar claro aqui mais uma vez. Qual combustível entrega mais potência? Resposta breve. Eu acho que é o etanol. Será que é etanol ou gasolina? E aí, você de casa? Quem que entrega mais potência, etanol ou gasolina? A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. O intervalo é rápido, a gente volta já. O Agrodebate dessa terça-feira, dia 11/11, está de volta. A gente começa esse bloco falando sobre a Única, que é a União da Indústria, né, de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, que está cobrando o início imediato da transição de combustíveis sustentáveis na COP30, que é um discurso que o Agrodebate já tem feito, já também há muito tempo, né, sobre essa transição dos combustíveis sustentáveis, o biocombustível, o etanol a partir do milho. Então vou já chamar o seu Bianco, que é o nosso analista de negócios por aqui. Seu Bianco, esse é um discurso que a gente também vem trazendo já há muito tempo, a gente já sabe, o nosso telespectador já sabe. Vale reforçar também, né, para quem está nos assistindo agora, o quanto que o combustível ele não é um combustível fóssil, ou seja, que como o petróleo que você precisa extrair lá de baixo e que é uma fonte esgotável, o milho você planta a cada safra, ou seja, ele é renovável. Então, nada mais justo do que falar sobre esse tema e cobrar um início imediato dessa transição dos combustíveis e um outro momento não seria mais oportuno que não fosse a COP30. Jussan, eu acho que os países vão demorar ainda, em virtude de interesses comerciais, de mudar do etanol, sair do combustível do petróleo, do combustível fóssil para o etanol. Porque as vantagens do etanol são inúmeras, são menos poluente, renovável, como você falou, ela gera empregos e gera renda para esses produtores rurais, principalmente para produtores rurais. Para o Brasil, as grandes vantagens é que você necessita menos de importação e dependência de países fora. Esses países, principalmente os maiores produtores de petróleo do mundo, o que é que são? São países que vivem em guerra, brigam, uma guerra daqui, outra guerra de lá. Para dobrar o preço do petróleo de um dia para outro é só uma briga entre um país e outro, uma guerra. Fecham o Hormuz, lá como é que é, o Estreito de Hormuz, e daí então isso é muito complicado. Então o próprio brasileiro, ele tem que saber que ele tem que prestigiar o que é vantajoso, principalmente para o país. Mas o etanol hoje não é vantajoso só para o país, é vantajoso para o meio ambiente, para o bolso do cliente, porque hoje o etanol está sendo mais barato, na conversão dos 70% está sendo mais barato o etanol, e vai ser mais barato porque inúmeras indústrias brasileiras, principalmente do etanol do milho, estão sendo lançadas no mercado, estão surgindo. Então, e cada vez mais o brasileiro, o produtor rural, ele irá produzir mais e mais milho. E essas indústrias também, a cada vez, elas vão conseguir baixar o custo de produção delas e o etanol vai ser cada vez mais barato. Então, eu vejo assim um horizonte fantástico para que o etanol seja dominante no mundo. Depende do quê? Principalmente do consumidor e vamos lá, né? Principalmente de nós brasileiros,
porque nós, no etanol, nós somos pioneiros. Já fazem 30 anos que nós, principalmente o etanol da cana-de-açúcar, a gente domina. Então, essa tecnologia, esse conhecimento, esse know-how a gente tem e temos, então, nós, como consumidores, prestigiar isso. A gente está falando de consumo de etanol, mas não necessariamente ele sozinho. Mas eu não quero usar o etanol no meu carro. Eu prefiro a gasolina, por algum motivo. A gasolina no Brasil, ela tem a mistura, né, com o etanol. Ela não é a gasolina pura, ela tem mistura com o etanol. E aí, para a gente isso é algo muito comum, ok, a gente já sabe disso. Agora, e o resto do mundo? É gasolina pura, né? Aí o ministro dos Transportes, o Renan Filho, ele afirmou ontem que se o mundo utilizasse etanol misturado na gasolina, como o Brasil faz, as emissões de carbono teriam redução significativa. E é por isso que não faz sentido outros países cobrarem tanto do Brasil quando eles estão fazendo o mais errado possível. Lembrando que também essa semana, ou na semana passada, a gente falou aqui, ontem, né, foi 75% das emissões dos gases do efeito estufa são CO2, né? Ou seja, maioria das vezes, boa parte das vezes aí, os veículos. Às vezes a gente esquece que eu quero só abastecer na gasolina. Você está pagando o preço da gasolina, você está levando 30% de álcool também, na mesma mistura da gasolina. E os países, já sabe aquilo que a gente falou há pouco, eles têm interesse comercial, eles querem... Você acha que a OPEP lá, que é a Organização dos Produtores de Petróleo, não vai enfiar uma montoeira de dinheiro em cima de ONGs e de emissoras de comunicação para que defendam o petróleo, ou pelo menos, se não defender o petróleo, para que pelo menos fique quieto, não se fale das grandes vantagens do etanol? Isso daí já está sendo feito faz muito tempo. Muito bem. Aí, seu Bianco, eu quero entrar em outro debate. Seu Bianco, vou fazer uma pergunta. Resposta breve. Qual combustível entrega mais potência? O etanol ou a gasolina? Qual carro vai ficar mais potente para rodar por aí nas ruas? Eu acho que é o etanol. Muito bem. A gente vai ver agora uma afirmação do César Urgnani, que você que assiste aí Auto Esporte já deve ter visto ele lá na Globo, no Auto Esporte, falando. Ele é piloto de testes, é conhecido, enfim, mais de 30 anos de experiência na indústria automotiva. Ele respondeu para o Tadeu Schmidt essa pergunta, né? Quem que é mais potente? O etanol ou os outros combustíveis? Vamos ver a resposta. Hoje eu vou ter que caprichar na direção, viu? É que eu vou dar carona pro César Urgnani, um dos maiores especialistas em carro no Brasil. Ele é piloto, sabe tudo de motores e vai falar sobre o desempenho do etanol nos carros flex. Bora lá. César, tudo bem? De carona com Tadeu! Quem diria? Hoje você vai aqui no carona, eu pilotando. Prepare-se, hein? Deixa eu pôr sim. Dica para quem usa etanol economizar mais. É fácil. O etanol, ele te entrega mais potência. Se ele entrega mais potência, eu acelero menos para fazer a mesma coisa. Todas as vezes que você acelerar menos, você vai economizar mais combustível. Simples. E aí, quando você tá mais devagar, é aquela coisa mais tranquila. Quando você precisa de uma aceleração maior para fazer uma ultrapassagem, tudo bem, você vai lá. É essa versatilidade do etanol que é interessante. Porque você quer fazer uma ultrapassagem de um caminhão, precisa de mais potência. Enfia o pé no acelerador, tem. Eu quero economizar combustível. Eu teria que acelerar mais com gasolina do que com o etanol para ter o mesmo resultado, porque o etanol te entrega mais potência e mais torque. E com isso você economiza mais combustível. E aí tem aquele preço menor. Entendeu? E aí já fica tudo... Vale a pena. Tudo valendo a pena. Eu confesso que fiquei surpreso, seu Bianco. O etanol
oferece mais potência para o veículo. Jossan, nós ainda... Eu te respondi que o etanol gerava mais, por quê? Porque a gasolina teria uma mistura, e essa mistura, no meu entender, faz com que a potência confunda a potência. Isso seria meu entender. Porém, é completamente diferente. O próprio etanol mesmo, ele dá mais potência. Que espetáculo, mais uma notícia boa, conservação de motores, só que a gente ainda tem, José, aquela teoria que o etanol era pior também, em virtude do quê? Principalmente no sul do país, para quem não é do sul, como o frio, o etanol, quando você abacia de álcool lá, 30, 40 anos atrás, o etanol, o carro saía tossindo mais, até que ele aquecesse bem. Ele levava esse desconforto que a gente, né? E hoje a tecnologia dos motores já estão bem melhor, mas se tinha esse desconforto, daí a gente achava então assim que o etanol ele era menos potente. Porém, eu sempre vi que nos carros que eu possuía, assim, os carros que nós tivemos, sempre eu vi assim que o carro a álcool era muito mais potente. Seu Bianco, o senhor percebeu aí que nesse vídeo que a gente compartilhou, ele tem uma logomarca ali que ele é de uma campanha, que é a campanha da Única, que é a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia. Essa é uma campanha dela que chama Vai de Etanol, ou seja, incentivando o brasileiro a usar mais etanol. O senhor mencionou sobre a mistura dos dois. E eu vou fazer o convite para o senhor mais tarde e quem estiver nos assistindo para entrar no site vaideetanol.com.br vaideetanol.com.br. Tem muita informação bacana sobre mitos e verdades a respeito dos combustíveis e lá embaixo tem um quiz. Eu fiz esse quiz e uma das perguntas é: pode misturar etanol e gasolina no tanque de um carro flex? E eu já tinha ouvido de outras pessoas, não, você não pode fazer isso, não. E aí eu fui respondendo o quiz, não. E para minha surpresa, a resposta foi: você errou. A resposta correta é sim. É possível misturar etanol e gasolina no tanque de um carro flex, pois o sistema do carro ajusta automaticamente a mistura para otimizar desempenho e a eficiência, independente da quantidade de etanol ou de gasolina no tanque. Ou seja, o que era um problema antigamente, a tecnologia já solucionou. Mas aí, seu Bianco, para a gente continuar também com um pouquinho de tirar um pouquinho de dúvida, etanol e gasolina. Beleza, o senhor acertou. O etanol é mais potente, mas quanto de potência que o etanol pode proporcionar em relação à gasolina? O senhor tem um palpite? Porcentagem? Agora você me apertou. Vamos chutar aí. 5%. Vamos ver o que disse César Urgnani, mais uma vez, em mais um vídeo da campanha Vai de Etanol, da Única, da União de Indústria de Etanol de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, em resposta ao Tadeu Schmidt nessa campanha. Vamos ver o quanto de potência que o etanol pode ter a mais comparado com a gasolina. Sobre a potência que o etanol gera mais. Você vai notar que no manual do carro está escrito, todas as marcas, quando querem anunciar a potência do seu carro, anunciam em etanol. Você vai ver de que o seu carro, por exemplo, tem 120 cavalos na gasolina, mas se tivesse etanol seria 132, 133 cavalos. Então o carro é muito mais forte quando você usa etanol. Vou dar um exemplo. Quem gosta de carros esportivos ou carros de corrida opta pelo etanol porque dá mais potência para o motor. Quanto a mais de potência pode ganhar um carro a etanol? Varia de acordo com o carro? Vai variar de acordo com a calibração daquela montadora, mas ele pode melhorar a potência em torno de 5% até 10%. O que lá, em números absolutos, é representativo. É bastante coisa. É bastante coisa.
Mais uma vez, seu Bianco acertou, de 5 a 10% de potência que o etanol oferece. E isso também me deixou surpreso, porque eu acho que eu cresci achando que a gasolina era um combustível mais robusto, então isso iria proporcionar mais potência ao veículo. E agora eu fico surpreso também em saber que a gente pode ter de 5 a 10% de potência a mais. Você viu ali, né? De 120 cavalos com gasolina para 132 cavalos com etanol, é uma diferença considerável. Eu adivinhei no chute, mas eu vou te falar outra coisa que a gente pode... você falou ali também na tecnologia do etanol. Isso, quem descobriu tudo isso, esse know-how, essa tecnologia, esses avanços, é a indústria brasileira. Então, nós sempre, quando vemos alguma coisa de primeiro mundo, a gente fala de primeiro mundo, fala que os outros países têm avanços, que os outros países têm estudiosos, que os outros países fazem isso ou aquilo, a gente esquece de defender nosso Brasil. Essa tecnologia que você mesmo citou, desses carros a álcool, dessa conversão, que o próprio motor responde conforme se eu estou usando gasolina ou se eu estou usando álcool. Isso, quem é que está muito à frente disso? É a indústria brasileira. Por quê? Porque nós temos muito etanol aqui. Outros países, poucos países usam etanol. Então, por que é que nós não vamos usar tudo isso como benefício e tentar exportar toda essa tecnologia, esse conhecimento? Isso vai ser fantástico, e nós, como indústria, acho eu que nós podemos vender o Brasil e ganhar um bom recurso, isso sendo o quê? Muito bom para o mundo, muito bom para o meio ambiente. E a gente acabou de ver através de... Tem muito mais conteúdo lá no site, vou repetir para quem está nos assistindo, vaidietanol.com.br. Entra lá, tem muita informação que eu acho que vai deixar você também surpreso, assim como eu fiquei. E também aqui na nossa programação a gente vai usar dessas informações da Única, da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, para levar informação para você, telespectador. Então, em outras oportunidades que nós conversarmos sobre biocombustível, você verá também mais informações, porque tem muito mais conteúdo dentro do site. Você viu aí o Tadeu Schmidt participando, além do César Unhani, tem mais especialistas em sustentabilidade, em bioenergia, em negócios que fazem parte dessa campanha que é muito legal da Única. E só lembrando então, a Única está cobrando durante a COP30, portanto, mais sustentabilidade de outros países, né? O início dessa transição de combustíveis sustentáveis na COP30, e essa é a função. Legal falar disso, legal mostrar isso e cobrar de outros países para que façam a sua parte também, seu Bianco. Talvez, José, não sei se, tomara que tenha isso, mas se passasse esses vídeos lá na COP30 para mostrar para todos esses palestrantes, mostrar essas grandes vantagens que nós temos do etanol. Porque nós que somos brasileiros, eu e você, Daiane, que defendemos o agro, eu sinceramente, eu não tinha esse conhecimento que você está nos passando hoje. Muito bem, a gente segue. Em outras oportunidades vocês ainda vão ver mais informações dessa campanha valiosíssima e que mostra o quanto que o Brasil tem potencial e perante o mundo. Seguimos o nosso programa, a gente vai fazer o nosso último intervalo comercial. Seu Bianco, daqui a pouco eu te chamo de volta. No próximo bloco, a gente vai falar de mais uma mobilização que a França deve fazer contra o acordo Mercosul-União Europeia, isso por conta de uma fala que o Macron fez aqui no Brasil. O que o Macron falou, hein? E daí no próximo bloco a gente fala também sobre o plantio da soja no Brasil e em Mato Grosso. Vamos trazer números. A gente já volta, o intervalo é rápido.
Agrodebate dessa terça-feira, 11 de novembro, está de volta. Seja bem-vindo, você que chega agora e você que já estava conosco, obrigado por continuar por aqui. A nossa próxima informação está em destaque no site Visão Agro e diz o seguinte: agricultores da França organizam protestos contra acordo Mercosul-União Europeia. Mais uma vez, agricultores europeus protestando contra esse acordo. Os produtores, a gente já sabe que são contra isso há muito tempo, né? E dessa vez, esses novos protestos que ainda estão sendo organizados, mobilizados, teriam como motivação o otimismo de Emmanuel Macron, presidente francês, sobre o acordo entre o Mercosul e a União Europeia durante uma visita que ele fez aqui ao Brasil na semana passada e que causou aí uma forte indignação entre os agricultores. Essa nova rodada de manifestações deve acontecer nessa semana, né, contra o livre tratado entre os dois grupos. Seu Bianco, nosso analista de negócios, volta a fazer parte por aqui. Seu Bianco, quais foram as declarações do presidente francês Emmanuel Macron, que comoveram todos aí, né? Todos os franceses, né? Ele falou assim: eu estou relativamente positivo, mas permaneço vigilante, porque também defendo os interesses da França. Pronto. Isso foi suficiente. Ele deixou claro que ele também defende os interesses da França, mas falou: estou relativamente positivo. Isso foi suficiente para que uma nova manifestação comece a ser organizada. Sua análise, seu Bianco. É uma piada chamada de ser político Macron aí. E você veja como os produtores franceses também, eles defendem a sua atividade com muito vigor. Você imagina se o produtor brasileiro, a cada meia declaração do nosso presidente se revoltasse, eu acho que nós íamos morar em Brasília, acho que nós íamos ficar o dia todo e todo dia lá reclamando e gritando e fazendo coisas. Por quê? Porque eles sentem na pele e eles fazem com que o governo se adapte àquilo que eles, produtores rurais, que o governo não faça besteira para prejudicar esses produtores. Então, o que hoje os produtores da França estão reclamando? Que esse acordo do Mercosul vai prejudicar eles, principalmente porque eles não são muito competentes, e vai entrar a comida mais barata dentro da França, que, teoricamente, para os franceses, para a maioria dos franceses, seria muito bom. Por quê? Porque a França iria importar produtos, principalmente carne, ou toda e qualquer mercadoria, comida do Mercosul, aquilo que Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina produzem em abundância e em preços acessíveis, eles teriam esse poder de importação. E o que a França, em contrapartida, venderia para nós? Os produtos que ela é eficiente, que também tem alguns produtos que não são muito eficientes, porque os carros deles lá não são não tem toda essa eficiência aí, mas vinhos e alguns produtos deles têm. Então, compete à indústria francesa ser eficiente e nos vender aquilo que eles têm com mais qualidade. E nós, Mercosul, Brasil ou Mercosul, vender para a França aquilo que nós temos de melhor e com mais valor, com menor valor agregado, que chega mais barato para eles, para os consumidores franceses. Muito bem, uma análise rápida, breve, para a gente poder voltar a falar do Brasil. Nosso próximo e último assunto, seu Bianco, é a produção de soja. Estamos em plena semeadura da soja, da safra 25-26, e como é que anda o plantio Brasil afora? Segundo a AG Rural,
em todo o Brasil o percentual é de 61%, isso até números da quinta-feira passada, dia 6, que deve, né, agora nessa próxima quinta-feira, serem atualizados mais uma vez. Então os números a este momento exatamente devem estar já um pouco mudados, mas até os números oficiais da última quinta-feira, no dia 6, portanto, 61%. Plantados em todo o Brasil. Agora, números atuais são os números do estado de Mato Grosso, que o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária divulgou ontem, segunda-feira, assim como divulga toda semana, o seu boletim aí. E diz o seguinte: a semeadura da soja atingiu no estado 85,68% da área total prevista, registrando avanço de 9,55 pontos percentuais em relação à semana anterior. Ou seja, a gente vê um avanço, faltam apenas, arredondando, 15% da área prevista, o que já está tarde também para esse plantio, seu Bianco, e que é motivado, inclusive, pelo medo dos produtores na periodicidade das chuvas. Chove no estado de Mato Grosso, porém, ainda com muitos intervalos, e isso deixa o produtor preocupado. Jossan, esses 85%, eles talvez não estejam bem, vamos dizer, o que está sendo, que já foi plantado. Porém, falta dados aí, que são que dados que tem de replantio, porque tem muita região que precisa de replantio. Tem muitos dados de que está faltando dados, tem muitas regiões que o produtor plantou e nasceu mal. Então, os prejuízos já são realistas. Aonde nasceu mal, já são o que tem? Começa a vir ervas daninhas. Essas ervas daninhas você precisa de um custo mais elevado de passação, de defensivos, de trabalhos, você vai produzir menos. Eu não vou, aí a dúvida do produtor, nasceu mal, eu vou replantar. Se ele replantar, ele perde a janela do milho, ou a janela do milho já fica diferente. Então, os prejuízos já são muito já no bolso do produtor. O que é que não está sendo divulgado também? Que com esses prejuízos, vamos dizer, estamos fazendo uma média, querendo dizer que nós vamos produzir a mesma coisa que o ano passado. Não se vai produzir a mesma quantidade do ano passado. Ano passado o clima correu normal, como a gente fala, uma coisa de cabo a rabo, do início ao fim. Esse ano já está tendo um problema de plantio e replantio. Vem lanina, vai ter um outro problema que vai ser... a colheita vai estar centralizada em alguns meses, num período muito curto. E se a lanina vier, tem uma probabilidade muito grande de que tenha excesso de chuva no período de colheita. Se houver um excesso de chuva no período de colheita, o que vai acontecer? Perdas, tanto de qualidade como de quantidade, deixar de colher. Não se consegue plantar o milho, não se colhe a soja, não se consegue plantar o milho. Então, a safra, principalmente a safra do Centro-Oeste, no meu entender, está muito comprometida. Eu acredito e torço muito para que eu esteja errado, mas a safra, principalmente de soja e de milho, na região do Centro-Oeste brasileiro, no meu entender, está muito comprometido e os prejuízos serão de alto volume para os produtores, principalmente dessa região. É difícil a gente falar antes de ter números concretos, né? Mas eu também hoje vi uma informação de expectativa de super safra para o ano que vem e fiquei aí me questionando, né? Vou pedir desculpa porque eu estava aqui olhando no celular, justamente as informações sobre o clima, e apareceu um áudiozinho aí, né? E eu faço o convite, eu só não vou mostrar aqui porque é da Pátria Agronegócios e daí tem os direitos, né, por conta das imagens, mas eu faço o convite para quem não segue no Instagram, a Pátria Agronegócios, eles divulgam, né, quase que semanalmente, aí, ou às vezes até depende, aí eles dão quase que diariamente informações para os próximos 14 dias. E para esse momento é importantíssimo para
para as regiões produtoras essas informações. E a última atualização deles é a partir de hoje, dia 11, até dia 25, ou seja, 2 semanas. E aí eu estava fazendo as anotações enquanto eu via aqui. Nos próximos dias, 13, 14, 15 e 16, é para a gente ter aí chuvas mais regulares aqui dentro do estado de Mato Grosso. Falando do estado de Mato Grosso, viu? Dias 17, 18, 19 e 20, quase nada de chuva, pelo menos para a região leste do estado, leste. Região oeste ainda tem um dia ou outro aí que pode chover. E aí, ou seja, quase que nada de chuva aí dos dias 17 ao dia 20. Então a gente tem aí 4 dias, porque contando o dia 17, 18, 19, 24 dias sem chuva, o que pode ser perigoso para a safra. E aí depois, até dia 25, aí do dia 20 ao dia 25, aí chuvas um pouquinho mais regulares. Mas é essa inconstância, né? Ao invés de chover todos os dias, que gera aí um probleminha. A ProSoja também alertou o Ministério da Agricultura sobre crise hídrica, riscos à produtividade, e a gente segue acompanhando essas informações. Seu Bianco. Infelizmente, nosso tempo está acabando, dá tempo de uma consideração final. Tá bom, Jossan. Eu, nas análises, ou hoje de manhã também, eu recebi uma informação de que a saca de arroz, não tem nada a dizer com nosso tema, mas que a saca de arroz está a R$55 agora na Entre Safra. Isso é um pedido para falência do produtor de arroz. Então, nós vamos ter um prejuízo muito maior lá na frente, porque o produtor de arroz não vai plantar arroz. E aí, quando chegar lá na frente, pouca gente plantou. Aí nós vamos pagar 3 vezes mais esse valor de arroz. Por quê? Porque o governo não teve um mercado regulador para comprar esse arroz a um preço um pouco mais acessível, para não deixar o produtor ir à falência. Então, infelizmente, é aquilo que a gente sempre comentou, do mercado regulador, da Conab, desses fatores. Mas o programa está acabando, obrigado de você ter nos convidado. Deixa eu só complementar, se acontecer laninha, os problemas pioram principalmente para a região dos nossos amigos gaúchos. Obrigado, seu Bianco, por hoje. Obrigado a você, José, obrigado a todos que nos assistiram e até amanhã. Tamo junto, até amanhã, valeu, boa noite. A você que nos assiste, obrigado pela sua companhia. Amanhã voltamos com mais 1 hora de debate agro. Até lá, boa noite, fui!